A história se inicia com uma narrativa metafórica da brisa fria da noite, a luz da lua meio oculta, e os sentidos de um assassino sussurrando a mesma coisa. No próximo instante, conhecemos nosso protagonista principal, Leon, que recebe elogios por seu bom trabalho. Leon ajoelha e olha para cima na direção da voz que o elogia, agradecendo ao respeitado Sir Dareth Robert. Dareth lança um olhar severo ao nosso herói, narrando que lhe disseram que ele será morto pelo homem que está na frente dele nesta noite. Ele comenta sobre a atuação adequada do protagonista como chefe das sombras, elogiando que é por causa dele que a família tem crescido em poder mais rápido. Leon expressa humildemente que apenas tem feito o que deveria, mas, em uma leve mudança de tom, Dareth pergunta se ele acha que a sombra precisa de liberdade. E após essa pergunta, nosso herói responde que eles, as sombras, não são capazes de questionar nada que lhes foi ordenado, e devem apenas seguir as ordens dadas por seus mestres. Mas, nesse momento, nosso herói fica surpreso quando Dareth questiona por que ele agiu por conta própria quando sabia dessa regra. Na verdade, Leon é pego de surpresa pela extrema pressão e pela situação tensa quando Dareth pergunta por que ele não tinha feito a lavagem cerebral. Ele olha para Leon enquanto ele se ajoelha diante dele, se perguntando como Dareth descobriu isso. Nós então somos esclarecidos sobre o que é a lavagem cerebral. É o método que a família Robert usa para controlar sua organização de assassinato, a Sombra. É elaborado que eles compram ou sequestram crianças e as fazem trabalhar como assassinos durante toda a vida para o bem da família Robert, envolvendo-se em todo tipo de atividade maligna. E nosso herói continua narrando que, em termos simples, eles transformam as crianças em seus cães leais. No entanto, por coincidência, ele foi capaz de se libertar dessas correntes. Questionando como o homem é capaz de enfrentá-lo, ele pergunta a Dareth como ele sabe. Dareth então explica que ele e os outros assassinos têm 2 colares, um é para lavagem cerebral, e ele estala os dedos para revelar o segundo colar. E nesse momento, nosso herói sente uma dor intensa no peito. Ele sangra pela boca e continua a gemer em agonia e dor excruciante. Ele segura firmemente o peito e se pergunta que tipo de dor é essa, expressando como se seu coração estivesse sendo cerrado ao meio. Uma aura vermelha escura envolve Leon enquanto ele encara o torturador diante dele, e Dareth explica que é a larva da raiva. Ele explica que é um inseto em seu corpo que corrói seu coração sob seu comando, e este é o pior tipo de encantamento que existe, permitindo-lhes observar as emoções do escravo. Leon fica surpreso e atordoado de raiva enquanto chama Dareth, questionando se a lavagem cerebral não era suficiente, que eles tinham que alimentá-los com larvas da raiva também. Dareth, no entanto, contradiz o comentário justo e correto enquanto diz a si mesmo para ser minucioso, e ele elabora que há um ditado de que cada pessoa usa uma máscara. Ele continua dizendo que a máscara dele acontece de ser mais espessa do que as dos outros. É quando conhecemos a história de fundo do nosso herói. Leon diz que foi sequestrado em uma idade que não se lembra e foi criado como o cão de caça da família Robert. Ele expressa solenemente que era o chefe das sombras e viveu sua vida sem emoções ou mente própria. Ele continua dizendo que, por coincidência, foi capaz de aprender uma técnica de respiração chamada Anel de Fogo. E para provar que esta era a habilidade divina do melhor espadachim, ele se libertou da lavagem cerebral. Mas ele expressa que pensou que seria recebido com liberdade, ainda se pergunta por que teve que encontrar com a morte. Ele mergulha em profunda desesperança enquanto questiona sua vida e se pergunta que tipo de pecados cometeu para morrer de maneira tão sem sentido. No entanto, neste momento, algo acende seu espírito e ele se levanta, rangendo os dentes e determinado que isso não pode acabar assim. Ele se levanta, surpreendendo e surpreendendo Deru, que pergunta como ele pode sequer se levantar em tal estado. Os olhos de Leon brilham e ele encara seu oponente, se preparando para atacar. Ele está determinado a pegar o braço dele ou mesmo apenas infligir um pequeno ferimento. Nosso herói salta corajosamente para frente e se aproxima de seu torturador, gritando com todo o espírito e fúria, expressando que não vai morrer tão pateticamente. Dareth vê a ira do escravo se aproximando dele e imediatamente levanta o braço para contra-atacar.
Ele corta o corpo do nosso herói em apenas um instante. Num piscar de olhos, vemos o corpo do nosso herói cortado com um golpe cortante afiado, sangue espirrando para fora. E sua cabeça rolando no chão enquanto seus olhos se enchem de vazio. Daruta fica diante do cadáver do escravo morto enquanto contempla que pensou ter evitado tudo, mas fica surpreso que o escravo desfez a lavagem cerebral e até o atacou através da dor da larva da raiva. Ele então faz sua saída e nota um pequeno corte em sua mão, perguntando quando foi a última vez que foi ferido. Ele está irritado por ser mordido por seu próprio cão de caça descartável. Outros assassinos e cuidadores fazem seu caminho instantaneamente para a cena enquanto Daruto os chama para cuidar da bagunça. Neste momento, vemos que nosso herói ainda não desistiu, seus olhos ainda encarando o torturador se afastando com nojo. Ele contempla o fato de que Derita é o mais forte, e não havia como ele ter vencido contra ele. Nosso herói mergulha em desespero e falta de esperança enquanto aos poucos deixa ir, pensando que não há nada que ele pudesse ter feito. Mas antes de desistir, a realização surge sobre ele, e ele contempla seus arrependimentos, expressando que está chateado por viver uma vida sem razão, sendo humilhado e manipulado a vida toda, e que não pode completar o Anel de Fogo. Ele chama desesperadamente, exclamando que não se importa se luta contra um demônio ou um deus. Ele quer se vingar, não importa o que. É quando um amuleto começa a brilhar bem ao lado dele. Uma janela do sistema se abre e exibe que ele foi escolhido pela raiva, e agora seu corpo será possuído. Mas então, a janela do sistema fica vermelha, expressando que o corpo do recipiente morreu, e exibe caoticamente um erro na tela. Em uma mudança de cenário, somos levados a um campo ensolarado e brilhante onde os pássaros cantam, e o sol brilha intensamente. A voz de uma mulher segura um brinquedo em sua mão enquanto chama alguém chamado Sunny para olhar para ela, e a voz de um bebê ecoa enquanto ele estende as mãos para a mulher, chamando-a de mamãe. A mulher pergunta ao bebê o que ele acha que é o brinquedo, e o bebê murmura as palavras, para o papai. A mulher está maravilhada com a criança e o pega, segurando-o perto do peito, mas o bebê parece estar um pouco irritado. O bebê expressa que ainda não consegue se acostumar com isso, e a voz do nosso herói narra mais uma vez, nos dizendo que a mulher que o abraça é Sylvia. Ele continua a nos dizer que ainda é difícil acreditar, enquanto Sylvia o segura no ar e brinca pedindo para ele tentar dizer mamãe. Leon afirma que ainda é difícil acreditar que ele renasceu como o filho de uma mulher. Com todas as memórias de sua vida passada como um assassino, ele primeiro pensou que estava sonhando e dormindo nos últimos 100 dias, e não acordava de um sonho não importa o quanto dormisse, então aceitou o fato de ter renascido. Sylvia segura Leon em seus braços enquanto menciona que o tempo está bom hoje, e ela deseja que o patriarca volte para casa logo para que ele possa dar a ele um nome bonito. Leon olha para a mulher que o segura e aponta que ela não pode continuar chamando-o de Sunny para sempre. Mas, em outras notícias, ele também menciona que o patriarca deve estar ocupado, já que não apareceu nos últimos 100 dias. Ele também nos diz que não conseguiu descobrir muito depois de renascer. Mas reconhece que renasceu em uma família rica e renomada, expressando que é melhor nascer em uma família poderosa do que em uma normal. E acrescenta que precisa se vingar afinal, expressando que a raiva e o desejo de vingança ainda estão proeminentes em sua mente. Mas ainda assim, se controla e reconhece que deve ser paciente, porque não sabe onde está, qual é a posição desta família, ou em que tipo de situação está agora. Acrescentando à sua contemplação, ele lembra que não foi capaz de completar o Anel de Fogo em sua vida passada, então precisa ter paciência. Ele foi chamado de melhor assassino da história da família Robert, e então, para se vingar, ele precisa engolir suas emoções pelo tempo que for necessário. Nosso herói bebê está curioso, olhando para a mansão luxuosa, imaginando se esta família é mais do que renomada. Mas então, sua atenção é desviada para uma voz apavorada que chama por Sylvia, gritando alto que o patriarca chegou. Quando Sylvia fica atordoada ao ouvir que seu pai está vindo, Leon especula que o patriarca é seu avô. Ela exclama que precisa se preparar para a chegada dele, mas a empregada diz que é tarde demais, e ele já está aqui.
A atmosfera muda e a sala está Sylvia e a empregada, ambas paradas atordoadas, e Leon experimenta essa mudança enquanto questiona a tensão súbita na atmosfera. Uma voz grita para que seja conhecido que o patriarca está entrando. E um portão se abre enquanto um homem segue com 2 guardas o acompanhando. Leon expressa que apenas a existência do homem é avassaladora. Uma túnica real flutua no ar enquanto o homem entra na sala, fazendo nosso jovem herói piar em uma voz de bebê. Ele especula e reconhece o homem que se aproximou dele, e Sylvia saúda seu pai com respeito. O homem tem uma barba, e pergunta se o bebê que Sylvia segura é seu neto. É quando Leon percebe sua identidade. Ele aponta o cabelo loiro dourado do homem, os olhos vermelhos como chamas e sua aura gelada. Ele explica que o homem é o ápice deste continente, o rei do norte da aniquilação, Glenzigard. Nosso herói bebê parece estar preocupado e atordoado enquanto o patriarca olha para seu neto, e se pergunta como diabos ele foi reencarnado na família mais poderosa do continente. Sylvia pergunta ao pai se ele quer segurar o neto. Enquanto isso, nosso herói bebê considera tal destino como irônico. Glenn, o estimado patriarca da casa, exclama que o bebê se chamará Leon, sugerindo que o significado do nome é viver como uma sombra. Como se o guerreiro estivesse lá mas também não estivesse. Os olhos de bebê de Leon se abrem com esta afirmação. É difícil para ele processar como foi dado o mesmo nome de sua vida passada. A noite cai sobre a terra eventualmente, e a luz da lua brilha pela sala enquanto Leon finge estar profundamente adormecido em seu berço. Mas na realidade, ele está bem acordado e se pergunta se todos os outros foram dormir. Ele se sente e contempla o fato de que depois de 100 dias, ele finalmente tem sua chance. Ele elabora que sempre estava com sono. Toda vez que acordava, Sylvia sempre estava ao seu lado, pronta para abraçá-lo. Que não permitiam que ele usasse sua mana, mas agora, finalmente, ele é capaz de dormir em um berço separado. Suspirando satisfeito, ele expressa que deveria começar. Ele se senta, cruzando as pernas para realizar uma certa postura, invocando a habilidade do Anel de Fogo. Nosso herói bebê explica que o método normal de treinamento deste continente usa estilos de respiração. Alguém absorve a energia da natureza e reúne a aura e o núcleo de energia. No entanto, ele acrescenta que os anéis de fogo que ele obteve usam um caminho diferente. Nos esclarecendo sobre os funcionamentos, ele elabora que quando um mago usa sua energia, ela molda o anel do coração, crescendo suas habilidades físicas gerais e técnicas de manipulação de energia. Por causa disso, ele menciona que esse tipo de técnica de respiração é a melhor para se tornar um artista marcial perfeito. Além disso, esse tipo de técnica de respiração tem a vantagem sobre transcendentes como Dereu, que não conhecem todas as suas capacidades. E assim, ele expressa que usando o Anel de Fogo, alguém pode cultivar sua mentalidade e corpo. Ele deseja que se puder fazer a esgrima dos Sigmart sua própria. Derrotar e vingar-se de Derek não será apenas um sonho. Se analisando, ele está cético, mas destaca que é por causa de um corpo tão prematuro cheio de energia congelante que seu corpo se sentia frio mesmo depois de dormir por mais de 20 horas. Ele fecha os olhos para analisar quantos lugares estão bloqueados, percebendo que o número é 9. Ele conclui que, neste ritmo, vai morrer devido aos seus circuitos sendo bloqueados pelo frio. Ele sabe que precisa romper com eles usando o Anel de Fogo, mas expressa que jogar fora uma energia fria tão pura é um desperdício. Ele questiona se pode fundi-lo com o fluxo do fogo e circulá-lo por todo o corpo. Algum tempo se passou, e nosso bebê herói concluiu seu treinamento. Embora ache que está progredindo devagar, ainda está fazendo um progresso muito bom. Justo antes de decidir passar para a próxima fase, ele se sente um pouco agitado. Ele reconhece que seu corpo está cansado, questionando a resistência desse corpo prematuro que fica cansado após tão pouco treinamento. Mas nosso pobre bebê não pode evitar e sente o peso dos olhos enquanto os fecha lentamente para dormir. Em seguida, emerge das sombras para observar seu neto.
Ele levanta a mão acima da cabeça de Leon, e pequenas centelhas de energia cintilam ao seu redor. A noite se transforma em dia, e o sol brilha pela janela da enorme e luxuosa mansão. O protagonista mais fofo, Leon, rasteja pelo chão murmurando coisas sem sentido, e Sylvia o segue, incentivando-o a engatinhar um pouco mais enquanto grita de alegria. Mas Leon parece estar angustiado e irritado, expressando que brincar com Sylvia é uma dor. Quero dizer, nosso cara tem a mente de um adulto, e brincar e fingir ser um bebê assim o faz querer desistir. No entanto, Sylvia não consegue o suficiente de abraçar seu filho, mexendo com ele e o chamando por nomes brincalhões. Enquanto isso, nosso pobre herói fica cada vez mais irritado, exclamando que suportar a energia fria é melhor do que isso. Isso continua quando, de repente, Sylvia é chamada por uma voz estranha, e sua atenção é desviada para o homem que a chama. Seu rosto ilumina imediatamente ao se virar para encarar a fonte da voz e chama a pessoa de santo. O santo faz uma pequena reverência para prestar seus respeitos à dama, mas pede a ela para simplesmente chamá-lo de senhor. Os olhos de Leon se arregalam ao ver o homem. Ele se pergunta se a pessoa na sua frente é alguém chamado Santo dos Trapos. E nos iluminando com mais informações sobre os personagens, nosso herói mais uma vez narra que o santo tem poder divino, técnicas médicas e habilidades que podem alcançar os confins do mundo. No entanto, ele acrescenta que, embora o homem seja o médico mais famoso, ninguém pode vê-lo devido à sua inclinação para vagar. Se aproximando, o santo contempla o bebê, expressando que veio ver Sylvia depois de ouvir sobre seu nascimento, e pega Leon para observá-lo de perto. Ele elogia os olhos vermelhos e o cabelo loiro do bebê, que ele herdou diretamente de sua bela mãe. Em seguida, pergunta o nome da criança, e a princípio, Sylvia hesita em responder, mas diz que o nome da criança é Leon. O santo fica chocado, questionando se eles deram esse nome sabendo que significa sombra. Sylvia concorda hesitante com a especulação, e o santo segue com decepção. Sem entender o que Glenn estava pensando ao nomear a criança. Leon observa suas expressões, notando que os dois estão sendo bastante informais um com o outro. Em sua vida passada, ele ouviu rumores de que o rei do norte da aniquilação era amigo do Santo dos Trapos, e parece ser verdade. No entanto, o santo segura firmemente nosso pequeno herói enquanto sorri de alegria, querendo dar uma olhada mais de perto. Ele então coloca a mão sobre o corpo do bebê, e uma estranha energia flui e cintila sobre nosso herói. O santo percebe que há algo errado, como evidenciado por suas expressões faciais. Sylvia também percebe isso e pergunta ao santo sobre isso, e o homem diz a ela que o bebê tem a maldição do frio amargo. Ele devolve o bebê para Sylvia segurar, enquanto continua a explicar que o circuito de energia do bebê foi bloqueado por energia de gelo. Se o tratarem simultaneamente antes dos futuros check-ups, ele não morrerá. No entanto, ele avisa a Sylvia sobre o destino triste, que o bebê não viverá por muito tempo se for deixado sem tratamento. Os olhos de Sylvia se arregalam de choque, e sua voz começa a tremer enquanto afirma que o santo está mentindo. Ela não acredita que isso seja verdade. E assim que o santo fala sobre escrever uma prescrição para começar o tratamento, uma voz chama para interrompê-lo. A voz pertence a uma empregada, que se apressa até o santo para dizer que o patriarca está procurando por ele. O santo a dispensa, dizendo que estará com o patriarca assim que terminar a conversa, mas a empregada insiste que o patriarca quer vê-lo agora. Aceitando o chamado, o santo sai hesitante, expressando que o patriarca não consegue escolher o momento certo. Observando a situação, Leon pensa que saber sobre a doença não muda nada. Porque, contanto que ele consiga completar o anel de fogo a tempo, tal maldição não será um problema. É quando uma lágrima cai em seu rosto, fazendo-o parar em seus pensamentos. Nosso herói bebê olha para o rosto choroso de Sylvia, que ainda acredita que é uma mentira. Ela funda e expressa que não pode perder seu filho assim, e se recusa a aceitar que ele está morrendo. O fundar e as lágrimas silenciosas se transformam em gritos e gritos de dor agonizante quando Sylvia cai no chão, segurando firmemente seu bebê. Ela promete que vai melhorar, não importa o custo.
Ela ainda está em negação de que seu filho está doente com uma doença mortal. Os olhos de Leon se arregalam e seu coração salta uma batida. Ele se pergunta que emoção é essa, e expressa que seu coração está doendo. Ele se vê observando a pobre mulher, dizendo a si mesmo que não deseja ver isso. Entre os gritos e os choros, Sylvia de repente para de chorar quando a mão de seu bebê toca seu rosto para enxugar as lágrimas. Ela olha fixamente para seu bebê de perto, com os olhos cheios de choque, e Leon se estende para ela na tentativa de chamá-la, até que consegue murchar a palavra mamãe. Enquanto isso, Glenn estava ocupado conversando com o santo, quando de repente, uma comoção se levanta do outro quarto, desviando a atenção deles. As vozes da empregada gritam e chamam Lady Sylvia para parar, e Glenn pergunta qual é a confusão. A empregada segue atrás de Sylvia enquanto os gritos continuam, e a avisa que o patriarca está dentro do quarto. A porta se abre, e Sylvia invade o quarto apesar dos melhores esforços da empregada. Ela encara o patriarca enquanto ofega para recuperar o fôlego. Os olhos vermelhos do patriarca. Glenn encara sua filha enquanto a confronta sobre o motivo desse tumulto. Ele menciona o comportamento rude e desagradável, exigindo uma resposta adequada. Mas ele para no meio da frase quando vê sua filha ajoelhada diante dele no chão, com lágrimas nos olhos, implorando para que ele salve seu filho. Começando exatamente de onde paramos, Sylvia é vista suplicando ao patriarca para salvar seu filho. No entanto, o patriarca não parece se incomodar enquanto sorve seu chá. Sendo persistente como é, Sylvia exclama que o patriarca está bem ciente do estado da criança e do quanto a criança significa para ela. Ela pede repetidamente para ele salvar o filho. Mas, adicionando a atmosfera sombria e tensa, o patriarca friamente questiona por que ele iria querer salvar alguém que não pode contribuir para a família. Ele expressa que a criança é um exemplo de quão difícil é a vida de um artista marcial. Sylvia continua a persuadir o patriarca, mencionando que a criança é seu neto, mas ele não se abala. O máximo que ele pode fazer pela criança é dar a ele o nome Sigard, e pede à filha que seja grata por ele ser generoso mesmo com uma oferta tão pequena. Claro, as lágrimas de Sylvia não parecem parar enquanto ela chora e grita pelo pai. O homem cruel então pede aos guardas que a levem embora, e os brutamontes a arrastam para fora da sala. Sylvia chora e grita, desesperada para que o pai salve seu filho. Os gritos não passam despercebidos porque o santo observa essa comoção. Ele suspira em desapontamento e chama o patriarca de teimoso. É quando, em uma reviravolta chocante, o santo questiona o que o patriarca planeja fazer agora que o chamou para verificar a condição de seu neto. O patriarca ignora o confronto e silenciosamente sorve seu chá, pedindo ao santo que dê os detalhes. Ele continua a fazê-lo, dizendo que conforme Leon cresce, a condição piora com a idade. Mas ele enfatiza que, graças à aura do patriarca afastando parte do ar frio, ele ficará bem por um tempo. No entanto, a situação imprevista se abate sobre o patriarca, pois é revelado que seu neto não será capaz de se tornar um artista marcial. Seguindo o estranho dilema e comportamento do patriarca, o santo pergunta por que ele nomeou a criança de sombra, expressando que há muitos nomes que ele poderia ter escolhido. Curiosamente, o patriarca menciona que o nome, Leon, não significa apenas sombra. Ele continua a iluminar o santo, mencionando que 1000 anos atrás, tinha outro significado também. No romper do amanhecer, conforme o sol brilha, somos levados para o cenário da mansão, enquanto Sylvia segura uma colher com algum remédio. Ela encoraja Leon a engolir o remédio fornecido pelo santo. Antecipando uma recuperação rápida, a empregada e Sylvia fecham os olhos, desejando que o bebê seja curado. Eles abrem os olhos ao som do bebê gritando e estendendo a mão para sua mãe. Sylvia comemora e se alegra junto com a empregada, Ellen, feliz que seu filho está se curando e resistindo. Ellen concorda com a senhora enquanto também adiciona que ele deve ter entendido suas intenções. Segurando firmemente seu filho nos braços, Sylvia aproxima Leon enquanto ele contempla se sentindo melhor. Ele nota que o remédio é o remédio de atributo de fogo, que está criando ar quente para expulsar o ar frio de seus monocircuitos.
Satisfeita com os resultados do remédio, Sylvia encoraja e brinca, perguntando se seu filho entende suas intenções. Nosso herói bebê aceita nervosamente e hesitante tomar mais remédio. Avançando alguns anos, somos levados a uma configuração onde nosso herói bebê cresceu. Ele narra para preencher as lacunas para nós. Leon diz que começou a treinar depois de tomar o remédio, e depois de alcançar o primeiro anel de fogo inovador, mais 2 anos de treinamento se passaram. Já crescido, nosso herói bebê não é mais tão bebê, e ele expressa a mesma emoção enquanto continua a narrar sua rotina diária dos últimos 2 anos. Depois de brincar com Sylvia e Ellen na hora da soneca e à meia-noite, ele sempre treinava. Ainda mais tempo passou desde o início de seu treinamento, e agora, nosso herói tem 5 anos. Vemos um leão adulto sentado ereto em sua cama enquanto sorri satisfeito, e uma janela do sistema aparece na frente dele mostrando suas conquistas com tão pouca idade. A janela destaca que ele finalmente alcançou o 2º anel de fogo. Nesse momento, é revelado que Leon conseguiu criar o anel de fogo de 2 estrelas. Leon observa e contempla a mensagem na janela enquanto pondera sobre os fatores do anel de fogo de 2 estrelas. Ele elabora que nessa fase, as chamas giram em formação cruzada, e sua observação de energia se torna mais sensível. A profunda contemplação e celebração são, no entanto, interrompidas por Ellen, que chama por Leon, expressando que ele está acordado cedo nesta manhã. Ela pergunta se pode pegar sua roupa suja, e Leon aprova. Ele observa Ellen trabalhar em sua roupa suja, percebendo que ela não consegue ver a janela do sistema aparecendo diante dele. E agora aprendemos, conforme Leon nos conta, que as janelas do sistema começaram a aparecer quando ele obteve o anel de fogo de uma estrela. Em um flashback, nosso herói narra que não sabia o que era a princípio, mas logo percebeu que era uma janela de status confortável que permitia verificar todas as suas estatísticas. Ele também menciona a estranha reação de Ellen quando ele começou a interagir com a janela. Ele expressa que era evidente que a mensagem estava disponível apenas para ele. Continuando a profunda contemplação, Leon expressa que, embora agora tenha alcançado as 2 estrelas, sua baixa resistência e a amarga maldição ainda permanecem. Ele acaricia o queixo e aponta que melhorar assim não teria sido possível sem o remédio de atributo de fogo. Voltando aos eventos passados, ele expressa que durante esses 5 anos, Ellen e Sylvia, junto com todos no anexo, cuidaram dele diligentemente, tratando-o como um príncipe. Esfregando a parte de trás da cabeça, ele acredita que todo esse tratamento de príncipe deve tê-lo influenciado também, mas logo percebe que ainda tem muito tempo pela frente e tem apenas 5 anos. Ele então contempla sua condição, elaborando que a maldição é um problema, assim como a baixa resistência, que se atrapalham se ele tentar se mover mesmo um pouco. No entanto, em sua vida passada, ele era conhecido como o melhor assassino do continente e havia aprendido a maior técnica do Anel de Fogo. Nosso herói cria uma bola de fogo que gira e paira em suas mãos. Ele planeja que, uma vez que completar o Anel de Fogo, usando suas experiências passadas, as fraquezas logo desaparecerão para sempre. Ele acrescenta que, ao aprender a esgrima Zigard, será capaz de cortar o pescoço de Daerat. Mas como Daerat é um dos transcendentes mais fortes do continente, Leon sabe que não será capaz de manter sua mente estável se enlouquecer por vingança. Ele conclui que mesmo que seja lento, ele precisa ganhar poder e derrotá-lo quando surgir a oportunidade. Assim que nosso herói determina treinar ainda mais, uma voz o chama, reconhecendo que ele está acordado. Ele volta sua atenção para a voz e encontra sua mãe, lembrando-o de que eles precisam ir a algum lugar hoje e pedindo-lhe para se trocar para que possam sair. Leon olha pela janela e elabora que os poderes que mantêm o equilíbrio do continente são chamados de 5 demônios e 6 imperadores. Enquanto a Cart viaja pela estrada de pedra, nosso herói continua a explicar que, desses poderes, ele nasceu na família Zigard. Ele acrescenta que os imperadores demonstram uma influência positiva, enquanto os demônios ameaçam a paz do continente. Ele também explica que há vários outros poderes fora desses, e assim, acontece uma cerimônia de julgamento para determinar se esses poderes são bons ou maus.
A carroça segue para os portões de um anexo, enquanto Leon expressa que hoje é a cerimônia de julgamento da família Zygarde. As bocas fofoqueiras das famílias que já chegaram à cerimônia ecoam pelo salão enquanto conversam e se envolvem em conversas sem sentido. A fofoca continua enquanto chamam outras famílias e seus filhos. Justo quando falam sobre Sylvia e seu filho, vê-se que Sylvia entra no salão com Leon segurando sua mão. A conversa no salão aumenta à medida que chamam Sylvia de pária. Os rostos frios das famílias no salão encaram Sylvia enquanto ela entra e observa os olhares cortantes das famílias que estão diante dela. Enquanto Leon caminha com sua mãe para o salão, a conversa continua e apontam para Leon, fofoqueiros sobre sua altura e os rumores de que ele está doente sendo verdadeiros. Há recusa e negação nas palavras que cortam a pele de Sylvia. Ela ouve as pessoas questionando por que o filho do pária está participando da cerimônia de julgamento. As pessoas expressam seu ódio, exclamando que não queriam ver os dois, pois isso diminui os padrões da cerimônia. Leon nota as palavras duras das famílias da linha direta. Ele questiona se há algum tipo de circunstância por trás das palavras, mas imediatamente se recompõe. Ele expressa que não se importa se estão falando mal dele. No entanto, ele fica surpreso ao ouvir as pessoas chamando sua mãe, Sylvia, de sem vergonha. Dando uma expressão facial dura, Leon expressa raiva e fica furioso com as palavras duras sendo jogadas em sua mãe. Ele volta rapidamente à realidade quando Sylvia chama por ele. Ela diz a ele que está tudo bem e pede a ele para apenas olhar para a mãe dele. Nosso herói aceita corajosamente e avança com sua mãe, e, neste momento, uma voz grita para deixar claro que o patriarca está entrando. Ele contempla o longo tempo desde que viu seu avô, enquanto nosso herói observa a vestimenta brilhante que o patriarca segura enquanto caminha em direção ao seu trono. A poderosa presença do patriarca é conhecida. Quando ele se senta no trono e o anunciante grita seu nome. Glenn reconhece que todos chegaram à cerimônia, e Leon encara o que está prestes a acontecer a seguir. A mão do patriarca se move, e uma espada gigante aparece diante das pessoas no salão. Leon fica surpreso e nervoso ao questionar se é a espada do julgamento. E então, a voz grave do patriarca chama para que a cerimônia de julgamento comece. Glenn Zeichard fez a espada do julgamento aparecer diante do público para a cerimônia de julgamento, que nosso herói explica que é ao colocar a mão na espada de pedra. A espada determina a habilidade de mana que possuem. Glenn olha para a plateia quando o anunciante chama pelo nome de Burren Zygarde para começar a cerimônia. Burren se anima entusiasticamente ao ser chamado para ser reconhecido. Leon observa Burren se aproximar da espada de pedra, e ele explica que, a partir dos 4 anos, o crânio da criança começa a se fechar, e a partir daí, a capacidade de mana da criança permanece estagnada. Energia alta e brilhante surge ao redor da atmosfera do salão, enquanto Burren coloca a mão na espada de pedra. Layout acrescenta que este é o lugar onde a cerimônia de julgamento ocorre para determinar a capacidade de mana da criança. A energia verde ilumina o salão, e aplausos seguem enquanto a plateia discute e julga a luz que está sendo emitida. Eles concluem ser a habilidade do vento de ótima qualidade e aplaudem o garoto. O patriarca também elogia a grande habilidade, comentando que é um atributo bem adequado para um espadachim e incentivando a criança a canalizar o vento adiante. Em seguida, um garoto da família vassala de Runaa é anunciado para se apresentar, e ele se levanta para reconhecer sua chamada. Observando e julgando os diferentes padrões e interações, Leon conclui e explica que o quão longe a luz viaja indica a pureza da mana, enquanto o atributo da mana é determinado pela ponta da espada. Ele elabora que é assim que a família Zygarde determina seu talento. Ele também observa a torcida e o entusiasmo entre as famílias enquanto aplaudem Runaan por sua habilidade, elogiando seu sobrenome e comparando-o com Burren. Leon nota que essas pessoas valorizam seu talento tanto quanto valorizam suas vidas. E assim, ele supõe que não será capaz de exibir bons resultados. Embora o Anel de Fogo esteja nos níveis de 2 estrelas, seus circuitos de mana ainda têm muito frio neles. Mas, para ser sincero, tais coisas realmente não importam para nosso garoto.
No momento certo, o anunciante chama por último nosso herói, e ele sente os olhares intensos e olhares de desgosto que as famílias retratam para ele. O patriarca se une a esse sentimento, e Leon é chamado à frente. Sylvia sorri e chama por seu filho para prosseguir, e Leon obedece. Ele sabe que não antecipa resultados extraordinários, só precisa encontrar um atributo de mana que se adapte melhor a este corpo. Sylvia guia Leon, dizendo a ele para fazer o mesmo que as outras crianças, e Leon ouve. Ele dá um passo à frente e suspira nervosamente antes de colocar a palma da mão na espada de pedra. Surpreendentemente, uma luz dourada intensa é emitida pela espada de pedra, e os olhos de nosso herói se abrem ao máximo diante dessa visão. Ele se pergunta o que essa luz representa. A luz cega sua visão, e em vez disso, ele vê a imagem de um homem parado à sua frente com criaturas demoníacas observando ao lado. Ele questiona o que tudo isso significa. Criaturas demoníacas encaram ferozmente o homem à sua frente. Ele se senta para se proteger enquanto testemunha esse estranho fenômeno. Ele se pergunta quem é o homem que está à sua frente, e antes que pudesse formar outro pensamento, o homem levanta uma espada brilhante que ilumina intensamente o céu. O homem balança a espada com toda a força enquanto segura firmemente o cabo, e a espada atravessa as criaturas demoníacas que se aproximam dele enquanto gemem de agonia. Uma explosão alta segue imediatamente, e Leon volta à realidade para reconhecer a tarefa em mãos, a espada de pedra. Assim que ele olha para a espada, ele fica surpreso ao descobrir que a luz emitida mal chegou à metade do caminho. Riso e histeria seguem imediatamente, já que as famílias zombam de Leon por sua luz atingir um ponto tão baixo, sem mencionar que nem sequer tem cor. O patriarca permanece em silêncio, observando o resultado infeliz da habilidade de seu neto. Sylvia se aproxima de Leon para confortar seu filho e garantir-lhe que ele fez o melhor. Mas as palavras duras das famílias cortam como lâminas enquanto atravessavam a vergonha. Eles questionam se Leon é verdadeiramente um descendente da família Zigard e zombam dele, sugerindo que ele pode ter herdado apenas os olhos vermelhos e o cabelo loiro. O patriarca observa a humilhante comoção e ordena que o riso e a histeria parem. Naturalmente, as pessoas imediatamente se calam com medo da voz pesada do patriarca. Ele encerra a cerimônia e pede às famílias que se retirem. Uma por uma, todas as famílias saem com seus filhos capazes, sentindo-se orgulhosas. E logo depois, todos saem enquanto a porta é fechada atrás deles. Ele chama por seu mandado, mencionando que não pode ajudar seu neto. Ele lamenta o incidente, quando de repente, a luz dourada brilha e ilumina o salão mais uma vez. Seus olhos se abrem diante da visão inesperada. A luz dourada flameja e arde pelo salão, forçando o patriarca a sair de seu trono para reconhecer o poder da luz emitida pela espada de pedra. Ele reconhece essa luz dourada. É a aura característica do primeiro patriarca da família Zigard, que exibia um poder transcendental que poderia derreter até mesmo as chamas do reino demoníaco. Ao olhar para o livro em busca de esclarecimento, Glenn, o patriarca, elabora sobre a mana dourada e as chamas douradas, mencionando ser uma ocorrência única ao longo da história dos Zigard. Ele lê sobre a mana de luz dourada densa, que é deslumbrantemente bonita e radiante. É quando a realização o atinge, e ele nota a luz dourada como chamas que emana da espada de pedra ser a aura de chamas douradas. Seus olhos se abrem diante da visão chocante. Neste ponto, tudo o que ele podia fazer era ficar lá em um estado de torpor, nada mais e nada menos. Mudando abruptamente de cenário, vemos nosso herói crescer em dobro desde a última vez que o vimos, mais uma vez observando a janela de mensagens para dar uma olhada em suas estatísticas. Ele estende o dedo para a tela, pensando se já é hora de alcançar o anel de fogo de 3 estrelas. Narrando sobre a cena, ele nos diz que já se passaram 7 anos desde a cerimônia de julgamento, e agora ele completou 12 anos. Ele explica que, com treinamento consistente, agora está à porta de alcançar os 3 anéis de fogo. Sua tolerância para atributos de água também subiu para 2 estrelas, então o frio em seu corpo desapareceu, melhorando desde o início, mas ainda impedindo nosso herói de se mover. Avançando no presente, Leon planeja começar o treinamento em breve, quando de repente a voz de Sylvia o chama, e ela se aproxima para perguntar por que ele ainda não está pronto para a ocasião. Ela pede a ele para sair rapidamente antes que eles se atrasem.
Leon concorda obedientemente com sua mãe e contempla o fato de que a segunda cerimônia de julgamento veio enfrentá-lo novamente. Ele exclama irritado que terá que ver aqueles bastardos das famílias da linha direta novamente. O conceito de tempo neste universo realmente é distorcido, porque somos trazidos de volta à sala da cerimônia de julgamento. A voz do anunciante elogia o último competidor da família e pede o fim da cerimônia de julgamento. Leon se pergunta se é porque hoje é a cerimônia de julgamento das linhas sanguíneas indiretas que a cerimônia terminou mais cedo do que o esperado. É também quando o patriarca chama pelo seu nome. E reconhecendo o patriarca, Leon atende ao seu chamado. Glenn confronta Leon por não responder às ordens básicas de treinamento que ele tem recebido no último mês, mas nosso herói está confuso e atordoado com o confronto repentino. Ele não sabe do que o patriarca está falando. Nesse momento, Sylvia entra para abordar a preocupação, suplicando que Leon ainda tem muita energia fria em seu corpo para suportar o treinamento. Ela exclama que ele é diferente das outras crianças. Leon, por outro lado, fica surpreso com o fato de que sua mãe sabia disso, mas não ele. Einar. Sylvia continua sua tentativa desesperada, e sua voz se despedaça ao implorar ao patriarca por um pouco mais de tempo. Mas mais uma vez, o patriarca não gosta de brincadeiras. Ele a confronta e questiona se ela deixará a família novamente com a criança. Ela fica assustada e é forçada a ficar em um estado de torpor enquanto o patriarca reforça que esta é a terra dos Zigard, e ela deve viver de acordo com seus modos. Ele adverte que, se ela não deseja obedecer, está livre para sair neste momento. Afundando em desespero profundo e arrependimento, ela relembra todos os seus erros passados. Ao mesmo tempo, ouve as palavras duras das pessoas, zombando dela e a chamando de nomes, alegando que ela vai fugir novamente. Mas desta vez, ela não terá mais núcleos de energia para destruir. As palavras cortam sua pele, e ela se despedaça quando as pessoas a envergonham por ser da linhagem direta. Observando as expressões de sua mãe, Leon entende por que ela é tratada tão severamente. É porque ela abandonou a família uma vez antes. Ele explica que Sylvia tem vestígios de aprender artes marciais, mas não tem energia mana. Ele nos conta que, depois de quebrar seus próprios circuitos de mana e núcleo de energia, ela partiu para se casar com seu pai, que morreu enquanto ela ainda estava grávida, não lhe deixando escolha senão retornar à sua família. Leon entende que um membro da linhagem direta, que partiu por conta própria e voltou rastejando, seria tratado mal. No entanto, ele se posiciona na frente do patriarca, deixando claras suas emoções de raiva. Agora, ele é seu filho, e não pode assistir sua mãe ser tratada tão severamente. Parece que um confronto é iminente, mas o avô do nosso herói realmente lhe mostrará misericórdia por se levantar por sua mãe? Em espírito e determinação de proteger e escudar sua guardiã, Leon caminha pelo corredor para confrontar o patriarca, enquanto Sylvia pede desesperadamente para ele parar com essa loucura. Ela grita que consertará tudo novamente. Negando o desejo de sua mãe, Leon caminha até o patriarca e joga luz sobre o assunto. Ele expressa que, conforme o patriarca ordenou, ele começará seu treinamento no próximo mês. Vendo a bravura e determinação do nosso herói, o atual mestre do Salão Marshal pergunta se ele não foi informado deste contrato de treinamento. Ele expressa que mesmo que não tenha sido, ele não deve buscar o treinamento com sua condição atual, já que ainda está doente. Ele pressiona para que Leon desista. A demonstração de bravura não termina aqui, pois Leon é persistente e diz ao mestre do Salão Marshal que está tudo bem, e ele quer honrar o nome Zigard. Ao ouvir esta notícia, Glenn, o patriarca, olha furiosamente para Leon por reivindicar uma façanha tão difícil. E questiona se Leon entende o peso dessas palavras. A intensa pressão da aura do patriarca percorre o corpo de Leon, e ele sente a imensa força da habilidade do patriarca. Ele fica chocado e assustado, como é evidente por uma pequena respingos de sangue que caem no chão. Os olhos de Leon se abrem quando ele aperta firmemente o punho. Ele se preocupa e aponta que apenas o olhar do patriarca pode fazer tanto, elaborando que a sensação é como se seu coração estivesse sendo esmagado pela imensa força da aura. Ele conclui que o patriarca é muito mais forte do que Robert. E pergunta a si mesmo se este é o verdadeiro poder do Rei da Aniquilação.
Ellen e Sylvia correm para ajudá-lo, e confortam o herói angustiado, enquanto o mestre do salão marcial se junta a eles. Ele incentiva o patriarca a se acalmar, exclamando que Leon é apenas uma criança. Mas isso não impede o olhar mortal do patriarca e sua aura. Em vez disso, ela se intensifica, e tanto Sylvia quanto o mestre do salão marcial recuam imediatamente, nervosos. Sylvia não consegue ver seu filho sendo pressionado assim, e ela imediatamente o abraça para protegê-lo enquanto grita para o pai parar, implorando que Leon não está em condições de treinar tão intensamente com seu estado atual. Observando e testemunhando esta situação intensa, nosso herói mergulha em pensamentos enquanto narra que ele era um assassino em sua vida passada, alguém que vivia nas sombras. E relembrando sobre sua vida passada, ele continua a dizer que sempre esteve mais próximo da morte do que da vida, e nunca saiu das trevas. Sentindo um empurrão por trás, Leon exclama e se dirige ao seu novo eu. Ele não fará mais o mesmo, não se esconderá mais nas trevas. Nosso jovem herói encontra o olhar de seu antigo eu em seu passado, empurrando e encorajando-o a seguir em frente. O jovem Leon olha para seu antigo eu, exclamando que não viverá mais como o assassino. Ele rende os dentes e explode de raiva. E avançando em direção ao patriarca, ele continua a pontuar que agora viverá como Leon Zeigar e trará de volta a Sylvia sua posição original na família. Gritando para o patriarca, Leon o confronta e diz que foi criado em um prédio separado da residência, e ele não sabe o quão alto na hierarquia societal a família Zeigar está, então sugere que gostaria de aprender isso por meio do treinamento. O suor escorre pelo seu rosto, mas suas intenções são puras e fortes. Ele recorda os momentos felizes e alegres que viveu com Sylvia e Ellen. Determinado a protegê-la e garantir que todos que são preciosos para ele recuperem os sorrisos e a alegria, Glenn questiona se o jovem deseja julgar os padrões da família Zeigarta através do treinamento. Reunindo toda a força que lhe resta, Leon gagueja e diz tremulamente que não tem outra escolha. Ofegante tentando recuperar o fôlego, Leon permanece diante do patriarca e diz a ele que o instrutor precisará se preparar de acordo, para não decepcioná-lo. Apenas ouvindo essas palavras, Leon calmamente se solta e cai lentamente no chão, com Sylvia e Ellen correndo para ajudá-lo. Caído no chão, à medida que nosso herói perde lentamente a consciência, ele contempla que, em sua vida passada, foi um assassino, mas agora é alguém que aprendeu uma lenda do continente, o Anel do Fogo. E assim, ele conclui que, ao utilizar ambas essas habilidades, tornar-se um membro proeminente desta família não é impossível para ele. Antes de finalmente se render ao peso da fadiga que o alcança, ele aperta o punho e exclama que mostrará a todos como se tornará forte. Uma mudança de cenário nos leva agora aos campos de treinamento onde espadas se chocam enquanto as crianças treinam e duelam entre si, enquanto um instrutor observa seus movimentos. Somos então apresentados ao mestre intermediário da sala marcial, Karin Zeichart, que questiona a alegação de que o garoto era fraco demais para sequer se mover adequadamente. Um mensageiro nervoso relata ao mestre da sala marcial que muitas empregadas ouviram as conversas entre a santa e o patriarca, e é definitivo que o garoto está sofrendo de uma doença séria. Arun aprofunda seus pensamentos ao lembrar que o corpo do garoto estava definitivamente em mais condições quando o viu mais cedo hoje na cerimônia de julgamento e em todas as outras vezes que o viu, mas ele se pergunta como a criança foi capaz de suportar a aura de seu pai. Concluindo sua contemplação, ele lembra que Sylvia era conhecida por ser mais talentosa do que qualquer outra pessoa. Ele chama o mensageiro para colocar uma empregada em seu prédio e fazê-lo o mais rápido possível. O homem obedece e concorda em fazê-lo. Nosso herói é visto correndo pelos campos gramados enquanto Sylvia o persegue, suplicando para que ele não se esforce. Determinado, ele corre cada vez mais rápido, enquanto a voz de Karin ainda ecoa, e ele exclama, pedindo ao mensageiro que faça a empregada plantada relatar tudo o que acontece lá. Entoando o nome do respeitado patriarca, os guardas do secretariado saúdam e abrem caminho para ele enquanto ele caminha pelo caminho em direção ao anexo. Um homem misterioso com cabelos vermelhos longos e orelhas pontudas está deitado confortavelmente em um sofá, com o rosto escondido por um chapéu. O patriarca se aproxima do homem e o chama de Lemur, pedindo-lhe para parar de fingir estar dormindo e se levantar. Lemur se senta imediatamente ao ser chamado e elogia que o patriarca realmente é incrível. É quando somos apresentados à brilhante espada, Lemur Dias.
Ele elabora que o patriarca é o único em quem suas técnicas de dormir não funcionam. Glenn expressa a preocupação de que Lemur, como instrutor-chefe, está perdendo tempo com tal bobagem enquanto todos os outros instrutores estão trabalhando duro. Lemur responde a essa preocupação dizendo brincando que eles estão apenas seguindo as ordens dele e estão trabalhando com seus corpos, enquanto ele trabalha com a cabeça. Irritado, o patriarca exclama que Lemur não amadureceu nem mesmo depois de 50 anos, mas Lemur ri, afirmando que as pessoas não mudam realmente, e além disso, ele é um elfo de qualquer maneira. Observando a expressão preocupada do patriarca, ele pergunta se ele está ali para falar sobre seu neto também, e acrescenta que Sylvia também veio. Isso surpreende o patriarca, e ele explica que ela pediu a ele para garantir que Leon não se machucasse. Lemur se levanta para enfrentar o patriarca enquanto elabora que se ele está ali para lhe fazer a mesma pergunta, está perdendo tempo. Ele elabora que Glenn mesmo expressou que não interferirá na quinta sala de treinamento. Seguindo este desabafo, Lemur pressiona com um tom pesado que ele não fará exceções para seu neto também, e o patriarca concorda surpreendentemente com isso, o que abala Lemur, que esperava uma resposta diferente. Glenn permanece firme ao pedir a Lemur que não diminua a intensidade do treinamento, afirmando que não quer nenhum fraco. Lemur se espanta e cobre a boca para expressar o choque puro que o patriarca o fez passar, assim que a realização lhe ocorre. Ele rompe em admiração e se agita, afirmando que o patriarca deve amar muito seu neto e está projetando esse amor sobre ele, o que ele não pôde dar a Sylvia. Isso irrita Glenn, e ele exclama que se ele não fosse seu amigo veterano, sua cabeça estaria rolando pelo chão. Além disso, Glenn pede a Lemur que não pegue leve e que fale todos aqueles que não são dignos, para que apenas os dignos recebam seu treinamento. Lemur concorda com essa afirmação e expressa que fará como deseja. Concluindo a conversa deles, o patriarca pede licença e se afasta enquanto Lemur o vê entusiasmadamente se retirar. Depois que o patriarca se foi, Lemur reflete e se pergunta como Leon é, enquanto fica do outro lado de sua mesa e pensa em diferentes regimes de treinamento. A janela de mensagens aparece novamente para mostrar as habilidades e estatísticas atualizadas de nosso herói, destacando que ele agora alcançou o terceiro anel de fogo. Nosso herói é uma visão para olhos cansados, e o vemos mais uma vez interagindo com o. Ele sorri ao contemplar sua conquista e expressa que os 3 anéis de estrelas realmente se sentem diferentes. Ele explica que sua sensibilidade aumentou, e sua mente parece muito mais clara. Recordando de onde parou, ele vê Sylvia o ajudando a se levantar enquanto o repreende por se esforçar demais no primeiro dia. Narrando sobre essa memória, Leon elabora que, graças a Sylvia o parando no momento certo, seu corpo agora está se tornando mais flexível. Ele olha para a janela de mensagens para dizer que esta janela mágica de status também está acelerando o crescimento. Mas este não é o marco certo para ele. E ele expressa que o treinamento do Isengard é famoso por sua dificuldade. Ele exclama que apenas ser um anel de fogo de 3 estrelas não é suficiente, e acrescenta que ele precisa ter uma boa base para poder construir prédios altos e sobreviver. Ele se imagina como um comandante na família Isengard, enquanto continua a afirmar que se destacará mais do que qualquer outra pessoa, para que todos aqueles que o zombaram se calem. E então, ele se compadece do espadachim celestial, Dareth Robert, determinando que não descansará facilmente até tê-lo derrotado. No entanto, neste momento, nosso herói é trazido de volta à realidade quando uma voz o chama. Ele olha para encontrar Sylvia, sua mãe, chamando-o e perguntando por que ele ainda está acordado. Ela se senta em frente a ele em sua cama, e ao ser questionada por Leon sobre o que ela está fazendo acordada até tão tarde, ela menciona que, como ele vai para a sala de treinamento amanhã para treinar, ela queria conversar com ele antes que ele partisse. Ela olha para seu filho e pergunta, ele realmente precisa ir? Ela se abre e revela que não quer que ele vá. Ela elabora que Leon não expressa quando está sofrendo, acrescentando a preocupação de que ele pode se machucar gravemente. Persistente como ela é, ela exclama que realmente quer que ele vá, mas não pode deixar de expressar a preocupação e pede a ele para adiar sua matrícula para o próximo ano. Mas Sylvia fica chocada quando Leon recusa categoricamente e nega esse pedido feito por sua mãe.
E relembrando todos os momentos ruins e humilhantes, ele elabora que não suporta quando todos, das linhagens sanguíneas diretas ou indiretas, ou até mesmo quando os trabalhadores de seu anexo a veem, seus olhos se enchem de nojo. Ele exclama que não suporta de jeito nenhum. Sylvia fica sem palavras com essa digressão, mas Leon continua a confortar sua mãe enquanto elabora que acredita que ela será tratada melhor se sair bem no treinamento. No entanto, ela sorri e brinca com os dedos antes de afirmar nervosamente que tem certeza de que Leon achou estranho porque eles vivem separados e porque as pessoas falam mal deles. Ela recorda sua memória para explicar que se apaixonou pelo pai dele coincidentemente quando estava em uma missão, mas era difícil para ela ficar com ele, já que ele era apenas um cavaleiro. Então, ela narra que desativou seus monocórios e deixou a família. Ela também diz a Leon que na verdade ele tem uma irmã chamada Cia, que é 10 anos mais velha que ele. Ela recorda e diz que estavam vivendo pacificamente quando o executivo de Eden os emboscou, e em meio à batalha, ela expressa que o pai de Leon não era tão poderoso, e infelizmente, ela estava grávida dele na época. E expressando com tristeza, ela conta que não podiam fazer nada contra eles. No entanto, ela acrescenta que seu pai havia contratado guardas sem o conhecimento dela, mas ela informa com pesar que eles chegaram ao local tarde demais porque até então, seu pai e irmã já estavam mortos. Ela conclui a história, elaborando que, assim, foi por isso que ela voltou para a família, sem saber o que fazer e porque a família os trata como pecadores. Adicionando, ela diz a ele que realmente não podia dizer nada contra isso. Leon pensa sobre toda essa situação e considera sua mãe egoísta. Elaborando, ele diz que ela abandonou suas responsabilidades em nome do amor e voltou rastejando para ser salva. Ele expressa que agora entende por que a família a trata tão friamente. No entanto, emoções tomam conta de nosso herói. E ele afirma que ela é quem lhe deu uma nova vida e mostrou afeto a ele pela primeira vez, e ele destaca que mesmo que todos os outros a chamem de egoísta, para ele, ela é a única mãe que teve em ambas as vidas. Leon então pergunta a Sylvia se ela se arrepende, se quer voltar ao tempo antes de ela deixar a família, mas ela nega, e explica que costumava se sentir invisível na família antes, mas se sentiu como uma pessoa real quando finalmente saiu, e ela expressa que é o suficiente para ela, ser feliz naquela época e ser feliz agora. Continuando a conversa sincera, ela pede desculpas a Leon por ser uma mãe tão terrível, mas é interrompida por Leon, que afirma estar tudo bem. Ele se dirige à mãe e diz a ela que ficará bem, então pede a ela para não se preocupar. Fitando-se nos olhos por um momento, Leon sorri para sua mãe enquanto lembra a si mesmo que todos os outros a chamem de egoísta, ela é sua única mãe e ele sempre poderá se vingar depois de ajudá-la a recuperar sua posição na família. O murmúrio se transforma em lágrimas lentas, e as lágrimas lentas se transformam em soluços enquanto Sylvia chora em frente a Leon, surpreendendo-o. Ele pede a ela para parar de chorar, e essa interação mãe-filho termina aqui. Leon vê sua mãe sair de seu quarto enquanto suspira e expressa que tranquilizá-la foi realmente difícil. Ele então se senta em sua cama novamente enquanto planeja verificar a maleabilidade do anel de fogo antes de dormir, mencionando que não tem muito tempo antes do início do treinamento. E ele se senta em uma postura única, executando a técnica enquanto chamas azuis se elevam e se inflamam no quarto de forma viciosa. Ele percebe que os anéis giram mais rápido agora que estão no nível 3, mas se pergunta como será quando chegarem aos níveis intermediários. A chama de repente arde violentamente e rompe no ar diante de nosso herói enquanto seus olhos se abrem em choque. As chamas falam com uma voz estranha, afirmando ter finalmente chegado, ela se eleva enquanto nosso herói encara com antecipação. Uma bola gigante se acumula diante dele enquanto sorri maliciosamente, e elabora que chegou finalmente o momento em que sua raiva o atingiu. A chama azul presta suas homenagens a Rav, o segundo senhor do reino dos demônios, e expressa que ajudará a realizar os sonhos de vingança de Leon. No entanto, Leon fica surpreso e chocado enquanto questiona essa afirmação. E uma janela de mensagem aparece dizendo que ele desbloqueou 2 novos traços. O traço da raiva está sendo ativado, mas o segundo permanece intitulado. A chama azul continua a rugir e arder enquanto faz a oferta a nosso herói, mas fica chocada e para no meio para abordar a preocupação. A bola de chama questiona por que há uma criança diante dela.
Leon se afasta para se preparar para entrar em batalha contra a misteriosa bola de fogo que apareceu repentinamente diante dele, e pergunta o que é. Mas a bola de fogo parece estar tão confusa quanto ele, e expressa a mesma preocupação para elaborar que a raiva que o atingiu não é uma emoção que uma criança como Leon pode sentir. Num segundo olhar, os olhos da bola de chama se arregalam quando a realização lhe ocorre, e ela exclama que era definitivamente a criança diante dela. A criança estava escondendo uma raiva profunda e sombria. Leon endurece suas expressões faciais e fica cético em relação à bola de fogo, enquanto ela lhe pergunta para ceder seu corpo e alma a ele, e então ele o ajudará a obter a vingança que deseja. Ele se pergunta se a bola de fogo está aqui por causa de sua raiva violenta contra Dareth Robert antes de renascer. Mas se for esse o caso, ele expressa que a bola de fogo está muito atrasada. Seguindo a natureza cética e a suspeita da bola de fogo, Leon recusa sua oferta e afirma que conseguirá sua vingança por conta própria. Isso confunde a bola, que antecipava uma resposta. Ela flutua ao redor do corpo de Leon, enquanto Leon diz a ela que buscará vingança contra Dareth por conta própria, pensando que não pode obter a ajuda de outra pessoa em tal assunto. Mas a bola de fogo não parece acreditar nessa afirmação. Enquanto expressa que Leon parece estar entendendo algo errado. Sorrindo amplamente, a bola se eleva novamente e afirma que não está aqui para negociar. A enorme bola de fogo arde novamente, e ela encara nosso herói para alertá-lo de que já tomou sua decisão. Embora as chamas se agarrem ao corpo de Leon, ele percebe imediatamente algo estranho. As chamas estão frias. Percebendo que isso só pode significar uma coisa, Leon recua nervosamente. A bola de fogo flares e avança enquanto grita que agora tudo o que Leon precisa fazer é dar a ele seu corpo. Leon se afasta da ameaça à medida que a bola azul de fogo se aproxima dele. O fogo se aproxima cada vez mais. Parece que nosso herói não pode fazer nada, e as chamas finalmente alcançam o corpo de Leon, enquanto uma explosão de luz ilumina o quarto. Após a estranha interação, ele não parece estar se sentindo muito bem, segurando firme seu peito. Seus olhos se arregalam em choque, e ele expressa que sente como se sua mente fosse congelar. Ele se pergunta se é o atributo de frio que está causando essa sensação estranha e desconfortável. Um avatar misterioso e malicioso se manifesta sobre Leon. Enquanto sua voz pesada instiga a pensar na pessoa para trazer a raiva à tona, e ele a matará mesmo que seja um deus. Tremendo, Leon esfrega as mãos nos braços, encolhendo-se em uma bola enquanto expressa que é capaz de suportar o ataque em parte graças à sua habilidade de tolerância à água, mas percebe que esse ataque não é apenas frio. Além disso, ele elabora que a entidade misteriosa está estimulando constantemente sua raiva. Momentos terríveis e torturantes de sua vida passada constantemente se repetem em sua cabeça, relembrando a dor que ele suportou nos dias que passou em tormento. O homem misterioso sussurra perto da orelha de nosso herói, exclamando que vai quebrar o crânio do homem e comer sua carne, e assim, Leon desiste de seu corpo e deixa o homem assumir o controle. Recordando os momentos felizes que passou com as criadas e sua mãe, Sylvia, ele se preocupa com o que acontecerá com elas se ele ceder seu corpo a essa entidade estranha que apareceu tão de repente. Ele rende os dentes de frustração, determinado a não desistir facilmente, e exclama que não pode deixá-lo ter seu corpo, aconteça o que acontecer. A bola azul de fogo apareceu mais uma vez diante de nosso herói enquanto paira sobre ele e continua a persuadi-lo, dizendo que teria sido mais fácil para ele ceder a sua raiva e aceitar a entidade. Mas ele está apenas resistindo sem motivo algum. Ele exclama que ia minimizar o dano, já que ia usar seu corpo, mas nosso herói não lhe deixa escolha. Ele expressa que simplesmente engolirá Leon inteiro sem esperar mais, e a situação parece estar piorando. É evidente pelo olhar no rosto de Leon enquanto tenta recuperar o fôlego, e ele expressa que parece que seu corpo vai se quebrar em pedaços. Segurando-se pela vida, nosso herói expressa arrependimento, percebendo que está quase no seu limite e acabará morrendo se não fizer nada para sobreviver. Mas então algo faz clique na cabeça de Leon enquanto seus olhos se abrem em surpresa e a realização lhe ocorre. Ele junta as mãos e rende os dentes para dar o seu melhor, elaborando que se conseguiu suportar o frio devido à sua habilidade de tolerância à água, então talvez seja capaz de reduzir a dor em seu corpo e superar o anel de fogo.
Notando ser a única opção que resta para sobreviver, nosso herói reúne todas as suas forças para contrariar o frio. E seu movimento funciona, pois o calor do anel de fogo empurra lentamente o frio de Leon, surpreendendo a bola de fogo azul. Ele geme de frustração, vendo uma criança afastar e neutralizar seu ataque. Ele expressa que, mesmo que não tenha passado muito tempo desde que acordou, uma façanha como essa é impossível. Sua irritação aumenta ainda mais pelo fato de o adversário ser apenas uma criança humana. O suor escorre pelo rosto de Leon enquanto o frio se dissipa lentamente e o calor do anel de fogo se intensifica. Ele encara a bola de fogo e avisa que se vingará por conta própria, sem precisar deixar um fantasma usar seu corpo. Se inscreva no canal para mais conteúdo, logo logo tem mais.